Ô José, você comentou do dado de hoje, né? E aí eu queria entender um pouco dessa percepção, porque, como você falou, a gente teve um dado de varejo, né? Um pouco mais desacelerado, a gente até falava sobre a desaceleração da economia com o impacto de uma política monetária contracionista, e hoje o dado, surpreendentemente, vem mais positivo. E a gente sabe, inclusive viu no cenário do IPCA, que a inflação de serviço continua pressionada e é mais difícil de ser impactada pela política monetária. Queria entender um pouco dessa percepção, né? Se o Banco Central está no caminho, né, com essa política monetária contracionista de atingir o objetivo, de atingir a sua meta de desaceleração da inflação, de enfraquecimento da economia, e já abrir espaço para a discussão de corte de juros nesse ano, ou esses dados mais mistos acabam jogando um pouquinho de água no chope, tirando um pouco do ímpeto, mas mesmo assim deixando, né, o mercado monitorando esses movimentos? Penso que a inflação de serviços, como você bem colocou, ela é muito mais resistente. Não é só no Brasil, inclusive nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente observa é justamente esse dado, né, que mostra que essa inflação de serviço é mais difícil de combater. E é justamente por uma inflação de serviço mais difícil de combater que o juro está em 15%. O próprio BC coloca, né, que o juro neutro, teoricamente, é 5%. Ou seja, aquele juro que deixaria a economia funcionando com emprego dentro da estabilidade e inflação na meta. Deveria ser 5%. Alguns acham que deveria ser mais, mas é o estudo do BC dizendo em 5%. A inflação prevista para os próximos meses está entre 4% e 5%. Então, 15% é pelo menos 5% de juros acima do neutro, que é muito. Então, naturalmente, os setores mais dinâmicos, e o setor industrial ele tem um maior dinamismo, então ele está sofrendo mais, e venda do varejo pega mais realmente a parte de produção. E o serviço, as pessoas têm uma dificuldade maior de abandonar serviço do que bens. Então essa inflação está um pouco mais resistente. Mas eu penso que o dólar é uma variável muito complexa. Eu acho que ele pode cair mais um pouco ainda. Na minha opinião, ele deveria estar mais alto, dado o fiscal brasileiro, mas o mercado tem olhado apenas a questão do juro americano, né, que deve ser cortado esse ano, talvez 2 vezes. E essa queda do dólar tem impulsionado preços para baixo, junto com queda no preço do café, em termos de commodities, tá? O café está caindo, a soja está caindo, o farelo de soja está caindo, milho. Então, essas commodities internacionais estão caindo, a gente está observando uma deflação nos alimentos. Então, você já vai no supermercado e vê preços altos, é verdade, mas mais baixos. Do azeite, do ovo, o café essa semana começou a ter queda de preço. Então, os alimentos estão em patamares elevados, ok, mas eles estão mais baixos do que algumas semanas, meses atrás, e isso aí diminui. Mas, realmente, o setor de serviço ainda está com inflação alta pela resiliência que é característica do setor pela dificuldade de ter uma troca. Então, você observa a queda do preço de alimento, você observa uma redução no consumo de bens, e, de certa forma, a inflação ela diminui e pode permitir o BC a cortar, não para um patamar que seria de 1 dígito por enquanto, evidentemente que não, mas poderia começar a cortar esse ano e chegar em 12,5%, alguma coisa no final do ano que vem, que ainda é um patamar bastante restritivo.